Pai, a tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Verdadeiramente nós colocamos o nosso coração, Pai, nessa canção. E nós agradecemos o Senhor, Pai, pela redenção em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te dou graças no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, gente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Sabe, irmãos, essa canção, ela tem uns versos, né, que fala muito ao meu coração, né? Quando o refrão ele fala: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Sabe, eu fico às vezes pensando o quanto verdadeiramente a gente sabe disso, quanto verdadeiramente a gente tem ciência, na verdade, daquilo que Jesus Cristo fez de fato por nós, né? Se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, se nós não procurarmos, né, conhecer das Escrituras, conhecer verdadeiramente o Senhor, a gente corre um grande risco de se tornar pessoas religiosas que vêm às igrejas simplesmente porque a gente sabe que precisa vir, porque é uma necessidade vir, tanto da nossa vida, como também para que ninguém fique correndo atrás da gente. A gente vem, a gente permanece num ambiente como esse, talvez por 2 horas. E sabe, muitas vezes a gente sai desses ambientes e a gente continua a nossa vida lá fora, e a gente não vê as coisas acontecendo na nossa vida, a gente não vê mudança, a gente não vê os caminhos sendo abertos, a gente não vê nada acontecendo, e aparentemente parece que aquilo que está escrito na palavra de Deus é uma história simplesmente, é um conto, e parece que não é verdade, simplesmente talvez porque a gente não se aprofunda verdadeiramente naquilo que Cristo fez, né? A palavra de Deus diz que Ele trocou de lugar comigo e com você. Eu já falei várias vezes aqui, eu já fiz até um teatro aqui com as pessoas, né? A gente fez uma encenação aqui com os irmãos. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. A palavra de Deus diz em Efésios que nós estávamos presos nos nossos pecados e delitos. Não havia chance nenhuma da gente sair dessa situação por nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer. Desde que a humanidade caiu, desde que Adão caiu juntamente com Eva, desde essa época o ser humano ele vem tentando se aproximar de Deus sem sucesso. Deus precisou se tornar homem, descer à terra para resolver o problema. E sabe, a forma de resolver o problema é porque por causa de um pecado entrou, a vida precisaria entrar por causa de um também. Se um errou e a morte entrou no mundo, um precisaria acertar, fazer tudo corretamente para a vida voltar ao mundo. E sabe de uma coisa? Essa pessoa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já parou para ler os evangelhos, já parou para meditar naquilo que os evangelhos falam, de como Jesus Cristo andou nessa terra, da vida perfeita que Jesus teve nessa terra. Jesus Cristo estava nessa terra, meu irmão, em momento algum ele se importou consigo mesmo. Você não vê Jesus Cristo dizendo que ele precisava tirar férias, você não vê Jesus Cristo dizendo que ele precisava tirar folga, você não vê Jesus Cristo falando, olha, hoje eu não vou pregar na sinagoga, hoje eu não vou ensinar, hoje eu não vou curar porque eu estou muito cansado, eu não consigo. Você não vê Jesus Cristo fazendo isso, muito pelo contrário. Você vê Jesus Cristo inspirando os discípulos a serem mais ousados, a serem mais intrépidos. Você vê Jesus Cristo acelerando o processo, porque ele sabia que ele tinha um tempo determinado para cumprir o propósito dele nessa terra. E sabe de uma coisa? Ele viveu uma vida perfeita. A palavra de Deus diz que Jesus não tinha pecado nenhum. Você consegue imaginar o que é um ser humano sem pecado nenhum? Sem nunca, desde o momento que nasceu até o momento que ele foi crucificado, Jesus Cristo não tinha pecado nenhum,
nunca cometeu um pecado, Jesus nunca mentiu, Jesus nunca olhou para uma pessoa de uma forma errada, odiando aquela pessoa, Jesus Cristo nunca falou mal de ninguém, Jesus viveu uma vida perfeita. Mas sabe de uma coisa? Num determinado momento, Jesus Cristo se encontrou comigo e com você. Nós que estávamos indo em direção ao inferno, Jesus Cristo se colocou na minha frente e na sua frente. E Jesus Cristo disse para mim e para você: olha, eu entrego para você a minha justiça, eu entrego para você a minha santidade, eu entrego para você a minha vida, para que você possa viver a minha vida. E eu quero que você me dê o seu pecado, me dê a sua doença, me dê a sua dor, me dê a sua enfermidade, me dê o que você tem de mal dentro de você, deixa tudo comigo que eu vou levar isso para a cruz. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo morreu naquela cruz, meu irmão, levando o meu e o seu pecado. Hoje nós celebramos a ceia, né? Nós comemos do pão e bebemos do cálice, lembrando, fazendo menção, porque é uma ordenança do próprio Jesus Cristo. Ele disse que nós deveríamos fazer isso até que ele viesse. E enquanto ele não volta, nós vamos continuar fazendo isso sempre. Amém? Lembrando da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu me lembro da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso me ater simplesmente que ele morreu e que ele ressuscitou. Eu preciso entender que no momento que ele morreu, ele levou sobre ele todos os meus pecados. Ele levou sobre ele toda a minha enfermidade, ele levou sobre ele toda a minha angústia, toda a minha dor. Eu preciso estar ciente disso. E sabe, meu irmão, estar ciente dessas coisas é nós entendermos que nós precisamos viver nessa terra agora uma vida de fé, crendo que Cristo, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E que eu não preciso mais pagar pelos pecados que eu cometi, não, Cristo pagou pelos pecados que eu cometi, Cristo pagou por os pecados que talvez eu possa cometer até o dia que eu partir para o Senhor. Ele foi a propiciação, o pagamento pelos meus pecados e pelos seus pecados. Sabe, meu irmão, eu estou dizendo isso para você para que a gente possa refletir qual é o valor que nós estamos dando àquilo que Jesus Cristo fez. Qual é o valor que eu dou para isso tudo? Sabe, o que eu fico pensando, o que passa pela minha mente é que nós, como igreja, meu irmão, nós não entendemos o que foi feito. Ou nós não entendemos o que foi feito, ou nós não acreditamos no que foi feito. Eu quero fazer você trazer algo comum, algo talvez um pouco mais simples para você pensar. Imagina que de repente você, por um motivo ou outro, você talvez ficou nervoso com alguma coisa e você cometeu um crime e você matou uma pessoa. Vamos conjecturar e pensar nisso aqui. Você matou uma pessoa e aquela pessoa era uma pessoa muito conhecida, era uma pessoa muito influente no meio da cidade. Ela era uma pessoa muito querida por todos, que era uma pessoa muito boa, mas você, por um descuido, algo que aconteceu, você foi e matou aquela pessoa. E a polícia, as autoridades foram lá e prenderam você. Levaram você para julgamento. Vamos imaginar que no nosso país tivesse sentença de morte. Você chegou diante de um juiz e aquele juiz condenou você à morte. E estava marcado o dia que você iria morrer. O dia que você iria para a cadeira elétrica ou para a câmara de gás, você seria morto naquele dia. E naquele momento em que você está indo, de repente, para aquele lugar para ser morto, aquelas pessoas todas assistindo, algumas pessoas, né, achando bom você estar sendo morto, mas de repente alguém se levanta naquele lugar e fala o seguinte: olha, eu amo muito essa pessoa aí, eu sei que ela não fez isso por mal, eu acho injusto ela estar morrendo, e eu quero fazer o seguinte, eu quero morrer no lugar dela, eu quero trocar com ela.
Deixa ela ficar com a minha vida, a vida que eu tenho aqui para frente, deixa que ela viva a vida minha, e eu quero morrer a vida dela. E eu quero ir para a morte no lugar dela. E aquela pessoa faz a troca com você. E você sai daquele lugar, a condenação é tirada, você é uma pessoa livre novamente, mas aquela pessoa, ela é morta no seu lugar. Agora, vamos supor que aquela pessoa, ela tinha uma esposa, aquele rapaz ele tinha uma esposa e tinha um filho de 2 anos de idade. E você ficou sabendo disso. E você é uma pessoa que tem posses, e você é uma pessoa que tem dinheiro. Eu pergunto para você, por causa daquilo que aquele rapaz fez por você, você deixaria a família dele passar necessidade? Você deixaria a esposa dele, o filho dele desamparado? Eu creio que não. Eu creio que de repente você ajudaria, você teria uma gratidão no seu coração, porque era você que era para ter morrido, mas ele se colocou no seu lugar e morreu no seu lugar. Sabe, meu irmão, esse é um exemplo bobo, muito insignificante em relação àquilo que Jesus Cristo fez. Mas o que eu quero trazer ao seu coração é qual o nível de gratidão nós temos no nosso coração pelo que Jesus Cristo fez por nós. Sabe de uma coisa? O nível de gratidão que nós temos, ele é demonstrado pelas nossas atitudes. O nível de gratidão que nós temos com aquilo que o Senhor fez por nós, ele é demonstrado de como eu trato o meu semelhante, de como eu trato a pessoa que está do meu lado, como eu trato o meu irmão, como eu trato a pessoa que eu encontro ali fora. A maneira que eu me comporto no mundo, o tipo de comportamento, o tipo de amor que eu exalo para com as pessoas que estão à minha volta, é o nível de gratidão que eu tenho para com o Senhor por aquilo que Ele fez por mim. Sabe por quê? Porque Ele fez isso e Ele disse que nós deveríamos agora viver a vida dEle, não a nossa. Porque nós não tínhamos uma vida, nós estávamos condenados ao inferno, eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele pegou a nossa morte e nos deu a vida dEle e disse: agora vivam para mim. Tudo aquilo que era para eu fazer, você vai fazer, porque eu vou levar o seu pecado, eu vou morrer por você. E sabe, eu pergunto, o nível de gratidão que nós temos para com o Senhor, meu irmão, é um nível de oferta que nós temos para fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Tem um versículo que a gente tem o projeto Pequeninos, né? Se você não sabe, a gente tem um projeto aqui na rua Campo Grande, 506, onde era a igreja antes dela vir para cá. A gente tem um prédio alugado lá. A gente tem um projeto social lá que se chama Projeto Pequeninos. Nós trabalhamos com crianças de 6 a 12 anos de idade em estado de vulnerabilidade social. Né? Tem várias pessoas aqui que estão aqui no nosso meio que trabalham no projeto voluntariamente. Né? Pastor João, que estava dirigindo aqui, é uma delas que vai lá ministrar aulas de ensino cristão para essas crianças. Por que eu estou dizendo isso para você? A gente tem um momento lá, quando a gente recebe elas 8 horas da manhã, a gente reúne elas no auditório e a gente tem um tempo onde nós declaramos versículos, onde elas falam versículos da Bíblia. E um desses versículos é 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Eu queria que você abrisse aí. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Entre muitos versículos que elas declaram lá todos os dias, esse é um dos versículos que elas já falam de cor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sabe, sempre que eu estou ministrando a palavra de Deus, sempre que eu estou meditando na palavra também, mas eu gosto de falar isso quando eu estou ministrando também. Às vezes nós lemos as Escrituras, mas a gente não se atenta para o que está escrito. Algumas pessoas, às vezes, elas olham para a gente e falam o seguinte: como é que eu interpreto isso? E eu costumo dizer, da maneira que está escrito. Porque não tem mais clareza naquilo, não tem como isso ser mais claro aqui.
O apóstolo João ele está dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Se eu sou uma pessoa que procedo de Deus, se eu sou uma pessoa que entreguei a minha vida para Jesus Cristo, e agora não vivo mais a minha vida, mas vivo a vida dele, eu preciso amar as pessoas que estão do meu lado. Eu preciso amar cada uma das pessoas que se aproximam de mim. Não somente aquelas pessoas mais gente boa, aquelas pessoas que eu gosto mais. Não, todas as pessoas. Ele está dizendo que nós precisamos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aí ele fala o seguinte: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele diz, olha, se você tem a capacidade de amar até o teu inimigo, você é nascido de Deus. E você é uma pessoa que conhece a Deus. Por que você conhece? Porque Deus habita dentro de você. Se Ele habita dentro de você, você está tendo comunhão com Ele e você conhece Ele. Agora é interessante como ele termina isso. No verso 8 ele diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Você já parou para pensar? Você já chegou a virar para alguém e falar assim, eu não consigo amar fulano. Eu não consigo gostar dessa pessoa. E nem amar, às vezes é gostar. Eu não suporto essa pessoa. A palavra de Deus está dizendo que se você diz que não consegue amar uma pessoa, você não conhece Deus. Se você não conhece Deus, muito provavelmente Deus não habita dentro de você. Porque ele está dizendo que você não conhece Deus, sabe por quê? Porque Deus é amor. Se eu conheço a Deus e Deus habita dentro de mim, o próprio amor está inserido dentro de mim, não tem como eu não amar. Não tem como eu não amar as pessoas, não tem como eu não gostar das pessoas, não tem como eu não tratar as pessoas bem. É isso que ele está dizendo. Sabe, porque esse amor ele procede de Deus. Se eu não amo, eu não conheço a Deus. Sabe, irmão, a gente precisa atentar para a palavra de Deus, não ler simplesmente como um livro qualquer, mas prestar atenção no que está escrito, porque disso aqui depende a nossa salvação. A gente não pode ficar sendo enganado pelo diabo, pelos ensinos do mundo, pelas doutrinas de demônios que estão no mundo aí, que as pessoas dizem, não, de qualquer jeito tá bom. Nós que somos brasileiros, meu irmão, a gente foi ensinado a fazer de qualquer jeito. Não precisa ter excelência, não precisa fazer bem feito, não. De qualquer jeito tá bom, dá um jeitinho aí que tá bom. Deixa eu dizer uma coisa para você, com Deus não tem esse negócio de jeitinho. Ou você ama, ou você não ama. Não tem como estar no meio termo. Não tem como eu dizer, eu amo a Deus, eu odeio você. Não existe. E eu provo isso para você, olha para você ver o que ele diz. Aqui no verso 19, desse mesmo capítulo aí, verso 19. Ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Por que ele está dizendo que é mentiroso? Ele está dizendo, você não ama a Deus de jeito nenhum. Se alguém disser, eu amo a Deus, e disser, eu odeio você, ele está dizendo, você é mentiroso. Você não sou eu que estou dizendo. O pastor me chamou de mentiroso. Não, a Bíblia está te chamando de mentiroso. Se você faz isso. Se eu disser que ama a Deus e viro e falo, eu te odeio, ele está dizendo, você é mentiroso, você não ama a Deus. Aí ele fala o seguinte, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O apóstolo João, e eu creio, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o apóstolo João, um apóstolo de Cristo, o apóstolo que mais viveu, ele foi o último apóstolo a morrer. Esse apóstolo ele foi colocado dentro de um tonel com óleo fervente e saiu vivo.
sobreviveu e continuou vivendo mais vários anos. Ele recebeu a revelação dos últimos dias, do Apocalipse. Esse apóstolo, que na carta de João fala que é o apóstolo amado, ele está dizendo, olha, se você fala que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque não tem como, ele está dizendo, não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê e dizer que e não consegue amar um irmão que você vê. Se você não consegue amar alguém que você está vendo, como você vai conseguir amar alguém que você não vê? É isso que ele está perguntando. E eu quero que a gente responda para a gente mesmo. Se eu digo que não amo a Deus a quem eu não vejo, como eu vou dizer que eu não consigo amar meu irmão a quem eu estou vendo? Sabe, irmão, a gente precisa prestar atenção no que a palavra de Deus está dizendo, como eu disse para você, para a gente não ficar com ensinos, com o jeitinho do mundo, com aquelas coisas que as pessoas dizem aí, não, Deus vai te aceitar de qualquer jeito, porque Deus é pai. Deus não é pai, não, Deus é pai, Deus não é padrasto, não, Deus é pai, Deus te aceita de qualquer jeito. Eu digo para você, não aceita. Sabe por que ele não aceita? Porque ele enviou o filho dele para sofrer nessa terra, para morrer, para ser crucificado, para descer ao inferno, pagar pelo meu e pelo seu pecado, para que eu e você não fôssemos apresentados a ele de qualquer jeito. Sabe quando as pessoas dizem que Deus te aceita de qualquer jeito, meu irmão, eu quero que elas me provem nas escrituras isso, porque isso não está escrito, muito pelo contrário. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, quando ele fala para os maridos, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para purificá-la com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja santa, gloriosa, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante. Ele está dizendo, olha, o sacrifício que eu fiz, foi para quando eu vim buscar a minha noiva, ela ser uma noiva irrepreensível, ela ser santa e gloriosa. Deus não vai vir buscar, meu irmão, uma pessoa que odeia, uma pessoa que peca o tempo todo, não. A gente precisa, meu irmão, começar a atentar para a palavra de Deus e começar a parar de dar ouvidos àquilo que o demônio está falando aí fora, que pessoas estão transformando a graça de Deus numa libertinagem, a liberdade que Deus deu para mim e para você, as pessoas estão transformando em libertinagem, que Deus aceita de qualquer jeito, que você pode ser o que você quiser, se você quiser ser um gato, você pode, Deus vai te aceitar como gato. Se você quiser ser um boi, você pode, Deus vai te aceitar como boi. E você vai subir para o céu e pastar. Sabe, meu irmão, a gente tem coisas que a gente vê e eu fico olhando, pai, o que está acontecendo com a humanidade? A humanidade regrediu. A gente fala, nunca teve tanta tecnologia e nunca teve tanta burrice e ignorância no ser humano. Acho que foi Mateus que falou um dia aqui, as pessoas estão usando muita inteligência artificial, e por usar tanta inteligência artificial estão ficando burras. A gente está ficando ignorante, a gente está acreditando no que o mundo está falando, no que o sistema está dizendo, e está se esquecendo do que a palavra de Deus está nos orientando, nos chamando a atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, pessoas aí fora, em outras igrejas, podem estar pregando palavras para agradar as pessoas, para mantê-las dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui nós vamos pregar a palavra de Deus, agradando a você ou não, e eu estou dizendo para você, meu irmão, que Deus deseja que você coloque o amor dele em atitude, em ação, para que você possa amar as pessoas de fato. Porque se eu não consigo amar o meu semelhante, meu irmão, muito provavelmente também eu não amo o Senhor. E se eu não amo o Senhor, meu irmão, eu não sou dele. Sabe, existem coisas, meu irmão, que me chamam muita atenção nas escrituras, e eu fico meditando e conversando com o Senhor e perguntando, pai, por que isso está escrito aqui? O porquê dessas coisas estão aqui? E às vezes muitas pessoas estão ignorando isso. A gente só está atrás das bênçãos, a gente só está atrás do que Deus pode nos dar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, as bênçãos, elas vão correr atrás de você a partir do momento que você andar nos princípios da palavra.
Se você é uma pessoa que anda pecando, anda fazendo coisa errada, anda adulterando e está prosperando, deixa eu dizer uma coisa para você, não é Deus que está prosperando você. Aleluia. Aleluia. Sabe, meu irmão, a gente precisa acordar. A igreja precisa acordar. Parece que a gente tomamos uma anestesia e a gente está meio sonolento. Não, vamos acordar, pelo amor de Deus. A gente não pode ficar sendo anestesiado por as coisas que o mundo está falando aí, não. De qualquer jeito está certo, de qualquer jeito está bom. Não, não está. Não está. Como que eu vou dizer que não amo? Sabe, Mateus no capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, eu acho que a Isabela citou esse versículo aqui na última quinta-feira. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa palavra iniquidade é a condição daquele que não cumpre a lei. Uma pessoa que não obedece à palavra, uma pessoa que não anda segundo a palavra de Deus, uma pessoa que ignora o que a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo que essa pessoa é uma pessoa iníqua. Aí ele está dizendo, por se multiplicar o número de pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que estão dando ouvidos à doutrina de demônios, ele está dizendo, o amor de quase todos se esfriará. Essa palavra amor aqui é a palavra ágape. Sabe qual a gravidade disso aqui? Porque o amor ágape só está dentro daquele que recebeu Jesus. O amor ágape não está dentro daquele que está no mundo, que ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Porque esse amor ágape, ele é colocado a partir do momento que o Espírito Santo é colocado dentro de você novamente, a partir do momento que você nasce de novo. Mas ele está dizendo que esse amor ágape vai se esfriar de quase todos, porque vai se multiplicar a iniquidade. Sabe, meu irmão, a gente não pode deixar que esses ensinos de fora moldem a nossa vida, conduzam a nossa vida. Talvez você ouve de pessoas dizendo assim, não, você não precisa amar todo mundo. Não, tem gente que a gente deixa para lá, tem gente que a gente não passa nem perto. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é um ensino do Senhor. Eu sei que existem pessoas, meu irmão, você não vai levar todo mundo para dentro da tua casa, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que nós precisamos amar todas as pessoas. A gente precisa amar. Sabe, talvez você pense assim, mas eu não consigo amar fulano. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, você está declarando errado. Eu digo para você que você não quer amar fulano. Porque se a graça está dentro de você, você tem capacidade para amar qualquer pessoa, inclusive o teu inimigo, inclusive pessoas que estão tentando fazer mal para você. Sabe, meu irmão, não é da nossa natureza, recriada em Cristo Jesus, desejar mal para as pessoas. Desejar que as pessoas morram, desejar que as pessoas adoeçam, desejar que as pessoas passem dificuldade, desejar que elas percam tudo. Isso não faz parte da natureza divina que está dentro de nós. Muito pelo contrário. Essa natureza divina, nós desejamos e declaramos bênção sobre a vida das pessoas. Por mais que a pessoa está me fazendo mal, a gente ora, Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor possa alcançar a vida dela, que ela seja abençoada, Pai, que o Senhor toque o coração dela, que ela tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Essa é a oração que nós fazemos para aquelas pessoas que estão nos perseguindo. Não é estende a tua mão, Pai, pesa a tua mão sobre ele e mata esse infeliz. Não é essa oração que você deve fazer. Porque essa oração não procede de Deus. Certa vez Jesus Cristo estava entrando em Samaria e as pessoas destrataram eles. Tiago e João virou para Jesus e falou assim, o Senhor quer que a gente ore aqui para que fogo caia do céu e consuma todo mundo? Olha para você ver, o apóstolo João, o apóstolo do amor, e o irmão dele, Tiago. O Senhor quer que a gente ore? Porque a gente aprendeu com o Senhor. O Senhor falou que tudo aquilo que a gente crê e declarar vai acontecer, então a gente manda fogo cair do céu e consumir todo mundo aqui, ó. Aí Jesus Cristo virou para eles e falou assim, vocês não sabem a qual espírito vocês pertencem, não? Sabe, meu irmão, quando eu estou orando, desejando o mal das pessoas, não é o Espírito Santo que está inspirando você a fazer isso, é outro espírito.
e não é um espírito bom. E nós não podemos dar ouvidos a espíritos sedutores, a doutrinas de demônios. A gente precisa andar guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, tem um outro versículo aqui que eu quero compartilhar com você. Mateus também, capítulo 7. Volta um bocado aí. Mateus, capítulo 7. Essa é uma das passagens, meu irmão, que mais me chama a atenção, em que eu medito muito e fico orando muito a respeito disso aqui. Mateus capítulo 7, a partir do verso 22. Jesus Cristo falando, aqui é o próprio Jesus falando aqui, ele diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus Cristo diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Mais uma vez a palavra iniquidade. O que é iniquidade? Característica daquelas pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Iniquidade. Aquele que não obedece à palavra de Deus, aquele que está se colocando numa posição de iníquo. É interessante que Jesus Cristo está dizendo aqui, que vai dizer para ele, eu não te conheço. Eu não conheço você. Sabe, irmão, eu não estou trazendo essa mensagem para que você saia daqui, poxa, não, o pastor arrebentou com a gente hoje. Não precisava ter feito isso. Precisa. Sabe, meu irmão, mensagem de prosperidade é maravilhosa. Mensagem de declarar fé é maravilhosa. Mensagem de romper em fé é maravilhosa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Gálatas diz que a fé, ela opera pelo amor. A sua fé funciona quando o amor está envolvido. Sabe, eu preciso andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu preciso viver a vida que Cristo me inspirou a viver. Eu preciso obedecer aos mandamentos da palavra de Deus. Porque se eu não obedeço à palavra de Deus em todos os seus mandamentos, meu irmão, Deus está me classificando como alguém que pratica iniquidade. E Ele está dizendo que essa iniquidade vai esfriar o meu coração. E Ele está dizendo que essa iniquidade vai me colocar no lugar onde Cristo vai me dizer naquele dia, eu não conheço você. Se afasta de mim. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, não é isso que nós queremos ouvir de Jesus. Nós queremos ouvir de Jesus, servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Essa é a mensagem que nós queremos ouvir dele, mas sabe quando nós vamos ouvir isso? Quando verdadeiramente nós formos obedientes à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, como pastor dessa igreja, como anjo dessa igreja, eu quero trazer algo para você. Alinha a tua vida com a palavra de Deus. Pare de ficar dando ouvidos a doutrinas que estão aí fora, a pessoas que estão dizendo que de qualquer jeito serve. Eu digo para você que não serve, porque a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos andar à margem daquilo que Deus quer que nós andemos. Ou nós praticamos a palavra, ou nós amamos, meu irmão, ou a gente não pratica, a gente não ama. Sabe de uma coisa, meu irmão, você praticar a palavra às vezes dói. Você precisa colocar força. Não é fácil você obedecer a palavra de Deus. É difícil você ver uma pessoa virar para você, te xingar, às vezes te desqualificar, colocar, jogar na tua cara características ou coisas que você não é. E você virar para ela e falar, meu irmão, eu te perdoo, está tranquilo, vai em paz. Pronto. Ah, pastor, mas aí eu sou um idiota. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, nós não agimos por aquilo que ouvimos, nós agimos por aquilo que nós somos. Sabe, quando eu dou ouvido para alguém que está dizendo que o que ele está dizendo, se eu dou ouvido para o que ele está dizendo, eu estou concordando com ele. Agora, quando eu ignoro o que ele está falando e perdoo, eu largo para lá, meu irmão. Se eu não estou fazendo, eu não preciso me preocupar com isso. Por que a gente se revolta tão fácil?
Por que a gente se ira tão fácil? Ah, porque ele me chamou de ladrão. Você é ladrão. Não, pastor, não sou. E por que você está ficando nervoso? Se alguém virasse para você, um homem, dissesse para você, de manhã, quando você acordasse pela manhã, alguém virasse para você e falasse assim, você é uma mulher. Você ia fazer o quê? Será? Você ia para o espelho conferir? Não, você tem convicção que você é homem. Você fala, você é louco, rapaz, eu sou homem, você é doido? Eu sou homem, você é louco? Pronto, deixa eu dizer uma coisa para você, da mesma convicção que você tem que você é homem, a mesma convicção que você tem que você é mulher, você precisa ter essa mesma convicção do teu caráter, de que você é filho de Deus. Sabe, meu irmão, ninguém pode ficar colocando rótulo na gente. Você não pode deixar isso. Quando você não deixa, meu irmão, as pessoas param. E por isso você não fica irado com ninguém, você não fica nervoso com ninguém, você perdoa todo mundo, pronto, e você não deixa de cumprir o teu papel. Você não deixa de ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Amém. Sabe, meu irmão, se esforce para praticar a palavra. Se esforce para andar nos princípios da palavra, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você só vai conseguir praticar se você conhecer. Você só vai conseguir saber a maneira certa de você tratar uma pessoa se você souber o que Deus fala para você fazer. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento daquele que nos ressuscitou, daquele que morreu e ressuscitou por nós, daquele que entregou a vida dele para que nós pudéssemos viver a vida dele. Lembre-se, como eu te falei no início, eu e você estávamos mortos. A gente não tinha salvação, meu irmão. Talvez você pense que você tinha, mas a Bíblia diz que a gente não tinha. Nós estávamos condenados ao inferno. Se não fosse Jesus Cristo, meu irmão, nós passaríamos a eternidade no inferno. Você não tem noção do que é o inferno. Você não tem ideia do que, nem eu tenho ideia do que é inferno. Eu tenho alguns pensamentos pelo que a palavra de Deus diz, mas a ideia completa a gente não tem. E eu não quero conhecer esse lugar não, meu irmão. Se você está curioso para conhecer, o problema é seu, eu não quero. Mas para isso, a gente precisa ser conhecido do Senhor. E eu só vou ser conhecido do Senhor quando eu andar nos caminhos dele, quando eu cumprir o Evangelho. Amém. Sabe, eu queria que você hoje celebrasse a ceia com essa consciência, de pensando verdadeiramente naquilo que Cristo fez por você. Queria que o pessoal da música já viesse de uma vez. Sabe, irmão, Deus não criou você para você se perder. A palavra de Deus diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. O inferno não foi criado para o ser humano. Mas todo ser humano que segue Satanás, infelizmente ele vai para o inferno. Todo ser humano que está junto com Satanás, infelizmente, ele vai ser condenado ao inferno. Não pela vontade de Deus, mas pela vontade do próprio ser humano. Porque Deus enviou Cristo para tirar eu e você desse lugar. Mas a gente precisa reconhecer o que Jesus Cristo fez. A gente precisa entender o que ele fez e precisa receber a vida dele dentro de nós. Eu preciso dizer, Cristo, o Senhor é o meu Salvador, sim, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus pecados, eu abro mão dos meus pecados, eu abro mão de tudo, Pai, para viver a sua vida. Me fala o que eu preciso fazer a partir de agora. Sabe, eu trabalhei gerenciando restaurantes durante 25 anos. E restaurantes de uma classe boa, de uma classe A. Eu gerenciei o melhor restaurante de Belo Horizonte na década de 90. Atendia presidente da República, jogadores de futebol, atores da Globo. Conheci muita gente. Conheci muitos empresários, muitos donos de empresas, escritores,
cantores. Conheci, vi muita gente. Mas sabe de uma coisa? Um dia o Senhor falou comigo. Acabou o propósito. E sabe, irmão, eu larguei tudo e vim pastorear a igreja. Uma vez minha esposa perguntou para mim: você gosta disso? É problema demais. Pelo amor de... Ela falava comigo: pelo amor de... é problema demais. E sabe, eu falo com ela: eu não sei fazer mais nada, não sei isso. Se eu parar de fazer isso, eu morro. Porque eu não vejo mais sentido na minha vida, a não ser fazer a vontade do Senhor. Não existe salário no mundo, meu irmão, que possa me tirar disso. Quando eu abandonei o restaurante, Satanás tentou me puxar de volta. Um empresário me chamou e falou: olha, eu estou abrindo uma churrascaria, que eu estou investindo R$1 milhão nela. E eu quero que você cuide dessa churrascaria. Eu falei: não, eu parei com isso, eu não vou mexer com isso mais não. Aí ele falou comigo: você não está entendendo. Eu não quero só que você gerencie a churrascaria. Você vai ser dono junto comigo. Eu vou te dar no contrato 30% da churrascaria. Depois de uns anos, se você não quiser, eu compro a sua parte. Ou seja, ele estava colocando na minha mão R$300 mil. Isso há 15 anos atrás. Mas sabe o que é você não tem inclinação nenhuma para aceitar? Eu falei: olha, eu te agradeço muito, fico muito honrado pelo convite, mas não aceito. Aí ele virou para mim e falou assim: qual que é o seu preço? Porque todo homem tem um preço. Aí eu falei para ele: o meu preço você não pode pagar, porque o meu preço já foi pago. O seu preço já foi pago. Por quanto você abandonaria o Senhor Jesus? Qual seria a oferta, meu irmão, que tiraria você do caminho? Eu quero que você seja sincero. Sabe, a gente precisa pensar e analisar essas coisas. Será que tem algum valor em dinheiro que me tiraria do caminho do Senhor? Eu, Gilson, tenho convicção que não. Nenhum valor na vida, bilhões, trilhões, não me tiram desse lugar. Sabe por quê? Porque eu peguei para mim as palavras do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou eu vivo para Cristo, meu irmão, ou eu vou embora para a glória. Antes de a gente celebrar a ceia, eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, o tempo está se abreviando. A gente vê cada vez mais clara a volta de Jesus Cristo. Ele está às portas. Sabe, tem dias que eu acordo pela manhã, eu fico pensando: será que vai ser hoje? Será que vai ser agora? E eu quero dar oportunidade para você que está aqui. Se você de repente nessa noite você está aqui e você ainda não teve a oportunidade de fazer de Jesus Senhor da sua vida. Talvez você está frequentando aqui alguns dias ou a primeira vez que você veio. Mas essa mensagem tocou o seu coração e você está percebendo algo remoendo dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você: é o Espírito Santo. É o Espírito te puxando. É o Senhor Jesus te estendendo a mão. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que você quer receber Cristo como Senhor da sua vida. Não estou chamando você para ser crente, para ser evangélico. Eu estou chamando você para você entregar a sua vida para Jesus e deixar que Ele transforme toda a sua eternidade. Onde é que você está? Levante sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto onde você está. O Senhor está te estendendo a mão. Jesus Cristo está dizendo para você: ei, vem. Hoje é o seu dia. Chegou a sua hora.
Onde é que você está? Alguém que de repente se afastou dos caminhos do Senhor, você já fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida talvez há muito tempo, mas por causa de circunstância, algumas coisas, você se afastou dos caminhos do Senhor e de repente você quer reafirmar sua aliança com o Senhor essa noite. Você quer voltar para os caminhos do Senhor. Levante sua mão também, onde você estiver. Se você está aqui. Sabe, irmão, é impressionante como Satanás, ele fica fazendo você resistir. É como se uma corrente estivesse te prendendo, mas eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo essas correntes caindo por terra agora. Em nome de Jesus, porque eu sei que você está aqui. Onde é que você está? Você que quer fazer de Jesus Senhor da sua vida pela primeira vez, ou talvez você que quer voltar para os caminhos do Senhor. Hoje é um dia de salvação. Hoje é o dia que Jesus Cristo encontrou você novamente. Levante sua mão. Não fique com vergonha. Não fique com receio. As pessoas que estão aqui, elas vão se alegrar quando você se levantar. Porque sabe, meu irmão, no céu há uma festa quando o pecador se arrepende. Aqui também a gente faz festa. Onde é que você está? Pela última vez. Não deixa de vir. Não deixa de vir. Shebra bababa socom torocom simbidericam pra mandalaraba da sambra mandalaste. Shebre bebebe que xericam pra massori macabramá. Cadê a sua mão? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se você quiser conversar comigo depois, você me procure. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te glorificamos por essa palavra. Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Verdadeiramente, Pai, uma vida foi entregue por nós, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado em nosso favor. E nós não podemos, Pai, viver mais a nossa vida de qualquer jeito. Nós precisamos entender, Pai, com todo o nosso coração, que Cristo se entregou por nós. Que existe agora uma vontade da parte do Senhor para que nós vivamos. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para que essa vontade do Senhor, ela seja manifesta a cada um dos meus irmãos nessa noite. Que cada um receba, Pai, no seu espírito uma direção, Pai, daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser ajustado, dos passos que a partir de agora, Pai, precisam ser dados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não queremos, Pai, ser descredenciados diante do Senhor. Não queremos ser encontrados, Pai, como pessoas que praticam iniquidade. Mas queremos ser aqueles, Pai, que naquele grande dia vamos ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo: servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Muito obrigado, Pai. Desejamos, Pai, almejamos esse dia, Pai, com todo o nosso coração. E te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Pastor João.